Olá, hoje nós estamos na aula 7. Nós vamos falar sobre o método de resolução de sistemas de equações lineares, que é o método de Gauss-Seidel na disciplina de cálculo numérico. Só para lembrar um pouquinho a gente da ementa, né? Nós estamos falando dos métodos iterativos e hoje a gente vai finalizar essa primeira parte, que é a matéria, que será a matéria da primeira prova. Só para a gente relembrar esses métodos iterativos, eles não produzem solução exata no sistema de equações lineares, mas eles produzem soluções que a gente chama de aproximações. Eu vou mudar um pouquinho aqui o meu slide. Tá? Eles produzem soluções que a gente chama de soluções aproximadas. Então, esses métodos iterativos, ele produzem aproximações sucessivas para as respostas às minhas variáveis das incógnitas que a gente não conhece. Existe um grande número de métodos numéricos para fazer isso. E um método iterativo, ele se caracteriza pela aplicação de um processo de forma repetida. Tá? O objetivo é obter em cada iteração ou repetição uma aproximação mais precisa do que a aproximação anterior. A gente está falando aqui sobre métodos que a gente chamou de métodos estacionários, na qual o resultado obtido em uma iteração ele é função somente da minha função anterior. Então, quando a gente tem um problema que a gente chama de P e uma estimativa inicial S0, a minha solução é dada. A minha solução na interação K é dada em função do problema e da solução anterior, que é a solução K-1, onde φ é o que a gente chama como função interação do meu método iterativo. Tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes que foram os que a gente falou no método de Jacobi, tá? Mas essas interações elas possuem grau, né? E a gente comentou um pouco sobre isso. Mas basicamente os aspectos principais dos métodos iterativos que eles precisam ter são a estimativa inicial, porque para que o processo se inicie eu preciso dessa primeira solução do meu problema. Isso normalmente é dado no seu sistema. Ou então o enunciado ele é feito de tal forma que você consiga extrair esse tipo de solução inicial. Eu preciso de uma função interativa que é dada em função do próprio sistema de equações lineares. A gente identifica a função interativa a partir do sistema. Eu preciso saber se o meu sistema converge. Então, eu preciso saber se essa sequência de dados que eu estou gerando ela vai ser convergente e vai convergir para a solução do meu problema. E eu preciso também do critério de parada, que está relacionado à precisão que eu quero com relação à minha aproximação em relação às interações. Tá? Nesse método iterativo, a gente pode usar para resolver os sistemas de equações lineares. E para resolver o sistema de equações lineares, a gente vai ter um valor de x, que são os valores das incógnitas, calculados em função dos valores da incógnita no instante anterior ou no instante inicial. Essa função φ aqui é a função de iteração dada agora numa forma matricial. E eu consigo, para esse sistema de equações lineares, construir aproximações para as minhas incógnitas x na interação K em função das incógnitas x nas interações anteriores. Okay? E M é o que a gente conhece como a nossa matriz de interação. Quem são os critérios, né? Quem é o critério de parada nessa solução de sistemas iterativos? O critério de parada nada mais é do que a diferença entre o novo valor e o valor na interação anterior. Como a gente está falando de não apenas um valor, mas um vetor de incógnitas, né, x1, x2, x3, xn, eu vou calcular as diferenças para cada um dos pontos e verificar qual é a máxima diferença e verificar se a máxima diferença é menor do que a precisão que é pedida no seu critério de parada. O método de Jacobi, ele calcula os valores do meu vetor de incógnitas x1 no instante k em função dos valores de x2 no instante k-1 e em função de x3 no instante k-1. Então, para calcular os valores de uma variável num determinado instante, eu preciso dos valores dessa variável no instante anterior. Tá? Isso acontece para x1, x2, x3 até
o meu valor xn. Então, calculo o valor de variável em função do instante anterior. No método de Jacobi, a gente fornece essa aproximação principal e você consegue calcular esses valores em função dessa matriz de iteração. O que vocês acham que poderia ser ligeiramente diferente do método de Jacobi e que poderia fazer ou gerar uma convergência mais rápida para o meu resultado? O método de o método de Gauss-Seidel, ele é muito parecido com o método de Jacobi. Muito. Desculpa, eu vou ter que me policiar aqui para não falar errado os nomes dos métodos. Então, o método de Gauss-Seidel, que é esse que a gente está vendo hoje, ele é muito parecido com o Jacobi. Tá? Assim como no método de Jacobi, a gente também está trabalhando com sistemas de equações lineares do tipo AX igual a B, e você consegue escrevê-los na forma de x igual a sua matriz, né, a sua matriz M, que ele chama de função interação, e o seu instante x anterior, que é dado no caso do seu sistema. Tá? A diferença aqui no método de Gauss-Seidel em relação ao Jacobi é que quando você está numa interação, então imagine que você está na késima interação, ao realizar a atualização de uma das componentes do vetor, você já utiliza essas componentes atualizadas nas próximas interações. E nas demais interações, você ainda, que você não atualizou, você utiliza os valores anteriores. Então, o que eu faço? Quando eu conheço um valor que eu acabei de calcular nessa interação K, eu já uso esse novo valor e não uso o da interação anterior, de tal forma que eu consigo fazer o meu sistema convergir mais rapidamente para a minha solução. Então, imagine que eu tenha a seguinte função de interação agora, né? Pensando de forma análoga ao sistema de Jacobi, o sistema de Gauss-Seidel calcula o x de 1 na interação K. Como essa é a primeira interação e ele não conhece nenhuma das variáveis, a única coisa que ele pode fazer é usar o x2, x3, x4, xn na interação K-1. Né? Então, ele vai usar todo mundo na interação K-1, porque foram os valores iniciais que foram dados para essas variáveis. Lembra? Eu tenho um valor inicial que é fornecido para cada uma das variáveis do meu vetor. Uma vez que eu passei a primeira interação, a primeira linha, eu já calculei x1 no instante K. Quando eu vou para a linha de baixo eu vou ter o x2 no instante K. Lembra, se a gente usasse Jacobi, ia ser todo mundo aqui no instante anterior. Mas só que se eu olhar aqui para a minha equação, eu já calculei o x1. Eu já calculei o x1 no instante K aqui em cima. Por que eu vou usar o do instante K-1, se eu já tenho um valor novo no K? Então, o que ele faz é usar... Não estou conseguindo sair aqui agora do meu sistemas de... Isso, consegui sair. Não estava conseguindo sair da escrita. Tá? Desculpa, vamos voltar aqui. Calculei o primeiro valor de x1 no instante K em função de x2, x3, x4 até xn no instante K-1, porque são os valores que eu tenho. Como eu já calculei o x1 no instante K, quando eu for para a linha de baixo e calcular o x2 no instante K, x2 no instante K, ele vai depender do x1. Só que ao invés de usar o x1 no instante K-1, eu vou usar o x1 no instante K. Só o x1. Por quê? Porque o x3 eu ainda não calculei, o x4 também não foi calculado, o x5 não foi calculado, e assim sucessivamente. Então, eu vou usar os anteriores. Quando eu chegar na linha x3 no instante K, eu já vou ter calculado o x1 e x2. Então, eu vou usar os novos valores, que são os valores já do instante K. Mas o x4 ainda não. Então, eu vou usar K-1, K-1. E assim sucessivamente até a linha xn.
Então, quando eu estiver na linha xn, eu vou conseguir usar quase todos os valores, com exceção do último... inclusive o último valor que já vai ter sido calculado. De tal forma que eu vou atualizar mais rápido as minhas variáveis. E o meu sistema vai tender muito mais rápido para o resultado real. Vamos fazer um exemplo aqui, que foi um exemplo agora utilizando o método de Gauss-Seidel. Então, ele pede para resolver o sistema de linear dado utilizando o método de Gauss-Seidel. Considere um limite de 10 iterações, então eu vou poder fazer no máximo 10 iterações, e um erro abaixo de 0,06. Tá? Então, ou 10 vezes, ou um erro abaixo de 0,06. Como estimativa inicial, utilize x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0. A mesma coisa do Jacob. Dada a minha função, as minhas funções, meu sistema de equações lineares, eu vou construir as minhas funções de iteração. Então, ó, o x1 de k depende do x2 de k menos 1 e do x3 de k menos 1. Ok, porque é a primeira linha. Na linha 2, eu vou isolar o x2. Então, na linha 2, eu vou isolar o x2 no instante k, ele vai ser igual a menos x1. Agora, no instante k, porque ele já acabou de ser calculado aqui na linha de cima, menos x3. Só que x3 ainda não foi calculado, então eu vou deixar no instante k menos 1. Vou para a linha x3 e calculo x3 no instante k. Quem é x3 no instante k? Ele depende de x1 no instante k, que está aqui, e depende de x2 no instante k também, porque eu acabei de calcular. Tá? De onde vieram essas equações? Eu simplesmente isolei x1 na equação 1, isolei x1 na equação 1, x2 na equação 2 e x3 na equação 3. Ok? Vou fazer a mesma coisa e colocar numa tabela. Então, aqui estão as regras de iteração e aqui está a minha tabela. Valor de x1 na iteração k, x2 na iteração k, x3 na iteração k. Quem é k? K é igual a 0, é a minha iteração 0. Quem são os valores de x1, x2, x3? 0, 0 e 0. Quem é o erro nessa primeira situação? Não tenho ainda. Vamos para a segunda iteração. Iteração k igual a 1. Eu vou calcular x1 para o k igual a 1. Então, eu vou usar o x2 de k menos 1 e x3 de k menos 1. Então, eu vou usar x2 e x3. E vou calcular o x1, ok? No x2 da iteração 1, eu vou usar o x1 da iteração 1. Então, eu vou usar o x1 dessa iteração, que é 0,4, e não o anterior. Esse aqui já, 0,4. Menos x3 da iteração menos 1. Da iteração 0, né? x3 da iteração 0 é esse aqui. Calculei o novo valor de x2, menos 0,4. Vou calcular o x3 na iteração 1. x3 na iteração 1 vai usar x1 na iteração 1, que é 0,4, e x2 na iteração 1, que é menos 0,4. Então, meu x3 vai dar 0,9220. Vou calcular as diferenças. Bom, paro ou não paro? Continuo fazendo iterações ou cheguei no resultado, né? E aqui vem a pergunta. A primeira pergunta é, cheguei em 10 iterações? Não. Segunda pergunta, a diferença dos valores calculados é menor que o erro? Então, é a mesma coisa do anterior. Eu vou pegar a diferença entre esse e esse, menos 0,4. Então, esse aqui é a diferença entre esse ponto e esse, menos 0,4. E a diferença entre esse ponto e esse, que vai dar 0,92. Qual é o máximo? O máximo entre 0,4, 0,4 e 0,92 é 0,92. Sempre em módulo, né? Pergunta é, 0,92 é menor que 0,06? Não, não é. Então, eu continuo calculando. Próxima iteração, x igual a 2. Na iteração x igual a 2, na iteração 2, eu vou calcular x1 na iteração 2, vai depender de x2 na iteração 1, x3 na iteração 1. x2 na iteração 1 e x3 na iteração 1. Calculei e vai me dar 1,43. x2 na iteração 2 vai depender de x1 na iteração 1. Então, x1 na iteração 1 já é esse cara aqui que eu acabei de calcular. Menos x3 na iteração
na interação 1, que vai me dar menos 0,92. Quem é o x2? Menos 0,512. Então, vamos calcular x3 na interação 2 e vai depender do x1 na interação 1, que é esse cara. E x2 na interação, x1 na interação 2, que é esse cara. E x2 na interação 2, que é esse cara. Então, eu vou calcular um novo valor para o x3, menos 1,378. Faço uma pergunta aqui. Esse valor já é resultado? Já atingiu o critério de parada? Quem é o critério de parada? 10 iterações. Fiz 10 iterações? Não. Qual o próximo critério de parada? O critério de parada é calcular a diferença entre os pontos. Então, eu vou fazer esse menos esse menos menos esse menos menos esse. A diferença máxima, então, eu vou calcular as três diferenças e o maior valor é o que eu ponho aqui, 1,032. Minha pergunta é, 1,032 é menor que 0,06? Não, não é. Se não é, eu não paro. Então, não atingi o critério de parada. E aí, gente, vamos calculando, tá? Olha só, terceira iteração, eu não vou fazer de novo passo a passo, mas terceira iteração, eu vou calcular x1, x2, x3 e a diferença foi para 0,49. Tem 10 iterações? Não. O erro aqui é menor que 0,06, que está lá no enunciado do exercício? Não, então não para. Vou para o próximo, quinta iteração. Cálculo x1, x2, x3. Oh, desculpa, eu pulei aqui, né? Quarta e quinta, né? O que aconteceu aqui foi que o erro caiu, depois o erro aqui subiu um pouquinho, 0,16. Mas, ó, o erro está caindo, correto? E não atingi 10 iterações, o erro ainda é grande, continuo. Na sexta iteração, o erro foi para 0,219. Opa, tá subindo, meio estranho, né? E depois, na sétima iteração, o erro desceu de novo, 0,203. Na oitava iteração, os valores aqui de x1, x2, x3 estão sendo calculados, tá? E o erro caiu. Na nona iteração, o erro já caiu um pouquinho mais, 0,101. E na décima iteração, o erro foi para 0,054. Quem são os valores das variáveis, né? Então, aqui, primeiro, o erro, ele é menor, né? Deixa eu só conferir lá qual o valor, 0,06, né? Isso, 0,06. Então, aqui nessa situação, esse erro, esse valor de diferença é menor que o erro, e eu também atingi 10 iterações, então eu também teria que parar aqui, tá? Quem é o resultado do meu sistema? O resultado, eu quero os valores de x1, x2, x3. O que eu consegui obter depois de 10 iterações foram os valores 0,977, 0,027 menos 1,98. Então, eu vou colocar que o meu vetor x é igual a 0,977, 0,027 menos 198. Tudo bem? Essa é a resposta do meu sistema. Qual a diferença aqui para o método desse método Gauss-Seidel para o Jacobi? A diferença está nessa construção das minhas funções iterativas, que eu vou usar valores que eu já calculei na linha de cima para minha próxima iteração e poder facilitar. Então, usem a tabela para não se perder, tomem bastante cuidado e calculem as funções de interações com a máxima atenção, tá bom? Tudo bem? A grande pergunta aqui é que eu dei sistemas, que esses sistemas eles sempre estavam convergindo para o seu resultado. Imagine que eu tenho um sistema como esse aqui, construo a minha função de interação, tá? Eu tenho minha função de interação e começo a fazer minha tabela. No primeiro instante, que é a minha primeira iteração, k igual a 0, vou para a interação 1, vou calcular x1, x2, x3 e o erro 40. Vou para a segunda iteração, calculo x1, x2, x3 e o erro 2.200 e alguma coisa. Vou para a terceira iteração, calculo os valores de x1, x2, x3 usando, né, minha regra de iteração e o meu erro foi para 130 milhões. Tá? Esse sistema, o que acontece?
de uma interação para outra, o erro ele sobe consideravelmente. O que isso quer dizer é que o meu sistema não está convergindo para o resultado. Então, x1, x2, x3 não estão convergindo, seus valores não convergem para valores que são resultado do sistema de equações lineares, ok? E por que isso acontece? Porque a gente tem alguns critérios para que a convergência sempre ocorra em sistemas lineares. E a gente tem uma condição que a gente chama de condição suficiente para que os métodos iterativos gerem uma sequência que seja convergente para a solução de um sistema de equações, quaisquer que seja a sua aproximação inicial. E esse critério de convergência ele está relacionado às linhas. E o que ele diz para a gente? Sua matriz, então, quem que é o elemento I, linha I, coluna, dentro da diagonal principal, em módulo, ele tem que ser maior do que a somatória dos elementos que estão fora da diagonal. Tá? Isso é o que a gente chama de critério de linhas. Então, o critério de linhas diz que um elemento da diagonal tem que ser maior em módulo do que a soma dos outros elementos que estão fora da diagonal ao longo daquela linha, ok? Ou o critério de colunas, que também diz a mesma coisa sobre o elemento da diagonal, só que agora ele diz que os elementos ao longo de uma coluna, a somatória desses elementos tem que ser menor do que a somatória do elemento que está na minha diagonal. Tá? Esses dois critérios, eles envolvem o que a gente chama de condições suficientes. Se uma das condições for satisfeita, então é assegurado que o seu sistema vai convergir. Então, se ou o critério de linhas acontecer, ou o critério de colunas acontecer, o seu sistema vai asseguradamente convergir para uma solução. Entretanto, se você não conseguir fazer nenhuma das duas coisas, nada você consegue afirmar sobre o seu sistema. E o que a gente pode fazer para garantir esse critério de convergência? Vamos tentar voltar aqui no meu sistema, né? E olhar aqui no meu sistema. Olha só, os elementos da diagonal são esses caras aqui, né? Então, o primeiro elemento da diagonal aqui, ele é 1. Se eu somar 7 com 2, com certeza é maior que 1. Então, aqui eu já estou vendo que eu não tenho critério de convergência para essa linha. Nesse segundo caso, eu tenho aqui que o elemento de novo da diagonal é 1. E se eu somar 1 com 8, com 1, eu vou ter 9 também. Os elementos da diagonais também são maiores. E esse outro aqui, eu tenho 9, que é o terceiro elemento da diagonal. Eu vou somar com 1 e com 2. Aqui, nesse caso, o critério de convergência aconteceu. Então, para essa linha, ok. Tudo bem. Mas para essas duas linhas aqui, o critério de convergência não aconteceu. O que eu posso fazer nessa situação? Posso trocar as duas linhas. Quando eu troco essas linhas, essa linha aqui, ela vira a linha 1. Se ela vira a linha 1, esse cara aqui vira o cara da diagonal. Então, o 8 vai ser maior que 1 mais 1. Ok? Critério de linhas, ok. Nessa outra situação aqui, essa primeira linha vira a segunda, e o elemento da diagonal é esse cara aqui, que é o número 7. Então, 7 vai ser maior que 1 mais 2, e eu tenho o critério de linhas agora satisfeito para essa matriz. Simplesmente realizando a troca entre a linha 1 e a linha 2. Ok? Então, quando o meu critério de convergência ele não é satisfeito, uma das coisas que a gente pode fazer é trocar as linhas para tentar garantir essa convergência. Uma vez que a gente troca as linhas e resolve o sistema com certeza vai convergir para o resultado, ok? Bom, o que a gente pode falar a respeito da complexidade desses métodos iterativos? Bom, avaliar quantas operações tem em um método iterativo é tranquilo, é bastante simples. O que não é trivial? Não é trivial saber quantas operações iterativas você vai precisar.
quantas iterações você vai ter no total para chegar no seu resultado, né? Uma vez que você estabelece um número máximo de iterações, o pior caso que você pode ter é o caso em que você vai ter o número máximo de iterações que você pré-determinou. Com isso, você vai ter, para um sistema de equações n, o número total de operações por iteração é alguma coisa da ordem de 2 vezes n quadrado menos n. Tá? No método de Gauss, aquilo ali, desculpa, esqueci de falar, isso aqui no método de Jacobi é o número de operações no método de Jacobi. No método de Gauss, o número de operações é alguma coisa da ordem de 4n ao cubo mais 9n quadrado menos 7n dividido por 6 operações aritméticas, onde n é o número de equações. Os métodos de Gauss e Jacobi, eles vão requerer alguma coisa da ordem de 2n quadrado menos n operações aritméticas para as suas operações, né, por iteração. Para valores grandes de n, então quando eu tenho n muito grande, o método de Gauss ele depende de n ao cubo e o método de Gauss-Seidel depende de n ao quadrado. Tá? Desculpa, aqui talvez vocês podem estar confundindo, né? Eu falei, mas não falei. O método de Gauss que eu estou falando aqui é o método de eliminação de Gauss, tá? Que é o método direto que a gente viu. E Jacobi e Gauss-Seidel aqui são os métodos iterativos. Então, Jacobi e Gauss-Seidel requer o número de operações da ordem de n quadrado. E o método de eliminação de Gauss, ele requer o número de operações da ordem de 4n ao cubo, tá bom? Então, se o número de iterações é menor ou igual a n sobre 3, então os iterativos vão requerer menos operações aritméticas do que o método de eliminação de Gauss. Isso foi até uma pergunta de um aluno hoje durante a aula de dúvida, né? Qual dos métodos eu posso escolher em quais situações? A gente vai falar aqui na frente sobre algumas características de cada um dos métodos, né? Mas aqui, sabendo o número de operações que você vai ter, já dá para você ter uma ordem, né? Uma ideia do poder computacional que você vai precisar para cada um desses métodos, tá? Vamos nessa consideração final fazer uma comparação entre os métodos diretos e iterativos. Lembra? Métodos diretos, aqueles de solução exata. Então foram eliminação de Gauss e decomposição LU. Resolvemos sistemas, achamos o valor das incógnitas e eles usavam simplesmente manipulações que a gente fazia ao longo da minha matriz. Calculava uma matriz equivalente e a partir da equivalente eu conseguia identificar quem são os valores de x. Os métodos iterativos, eles não produzem solução exata, eles produzem soluções aproximadas que possuem erro. Essas soluções aproximadas, elas podem ser dadas numa precisão, né, que você pode pedir ao longo do seu sistema, mas quanto maior a sua precisão, maior o número de iterações que você vai precisar, tá bom? Então, vamos fazer aqui, fazendo uma comparação entre esses métodos, considerando esses 5 indicadores, né? Com relação à aplicação, o método direto, ele serve para a resolução de sistemas de equações que a gente chama de densos, de pequeno e médio porte. O que são métodos densos? São métodos em que eu tenho coeficientes, aqueles coeficientes A's da minha matriz, então eu tenho valores para aqueles coeficientes, eles não são zero. Então a sua matriz, ela fica uma matriz densa, cheia de dados, ok? E o que eu posso falar sobre a aplicação dos métodos iterativos? Eles servem para a resolução de sistemas de equações de grande porte e também para métodos que a gente chama de métodos esparsos. Foi dos detalhes que eu falei hoje na aula à tarde. Matrizes esparsas são matrizes que têm muitos zeros. Quando a gente trabalha com matrizes muito grandes, 1000 por 1000, essas matrizes normalmente, as matrizes de coeficientes, né, que é matriz A. Então, vou falar assim, matriz de coeficientes, a matriz A, ela normalmente, quando você tem sistemas muito grandes, essa matriz ela tem muitos zeros. Então, se ela tem muitos zeros, ela tem muito buraco, ela é uma matriz muito esparsa. Quando a gente tem muitos buracos, muitos zeros, usar um método iterativo é muito mais rápido do que usar o método de eliminação de Gauss. Por quê?
Porque o método de eliminação de Gauss, como a gente faz manipulações ao longo das linhas, a gente acaba perdendo aquele zero que estava naquela linha, porque a gente soma aquilo com alguma coisa e aquela linha acaba perdendo o valor zero. Então, você diminui a esparsidade da matriz. Então, o método iterativo ele é muito bom para sistemas grandes e com muitos zeros. Sobre a esparsidade da matriz, né? No método direto, eu destruo essa esparsidade da matriz, que foi o que eu acabei de falar. Na matriz de coeficientes, durante a fase de eliminação, a gente vai somando valores e você acaba eliminando aqueles zeros. E no método iterativo, você preserva essa esparsidade na matriz de coeficientes. Com relação ao número de operações, no caso do método direto, eu consigo determinar a priori o número de operações necessárias, porque eu sei o número de incógnitas e o número de equações. Então, eu consigo determinar isso e calcular. No método iterativo, você não consegue determinar o número de operações, porque você até sabe quantas operações aritméticas você tem por iteração, mas você não sabe quantas iterações o seu método vai precisar para convergir e chegar no seu resultado final. Então, você não consegue falar nada a respeito disso. Sobre a convergência dos sistemas, né, sobre gerar ou não soluções para o seu sistema, se a matriz de coeficientes não é singular, então se a matriz de coeficientes tem determinante diferente de zero, então existe solução, tá? Então sempre você vai ter solução. E no caso do método iterativo, você tem garantia de obter solução naquelas situações em que a gente consegue manter condições de linha ou de coluna. Lembra, se nenhuma das condições é satisfeita, você não consegue falar nada sobre a matriz e você não sabe se você vai ter ou não convergência do sistema. Tá? Sobre os erros de arredondamento, no caso do método direto, lembra, ele é um método exato. E como a gente está fazendo muitas manipulações dentro da sua matriz, quando a gente tem um erro de cálculo, esse erro ele é propagado ao longo das medidas e dos cálculos que você faz. Então, você amplia o erro durante os cálculos. Eles podem ser minimizados usando a regra da pivotação, que é uma das táticas que a gente faz para minimizar o erro, é usar o pivotamento. Mas, como a gente está sempre fazendo muitas manipulações, você acaba ampliando e carregando esse erro de arredondamento ao longo das suas contas. Tá? No método iterativo, esses erros de arredondamento ele não afetam os resultados obtidos em cada iteração, ele apenas vai afetar o resultado final, porque o resultado final vai ter erro, lembra? Você vai parar quando o erro for menor do que uma determinada diferença. Então, o que pode acontecer aqui no método iterativo é você ter uma ou duas iterações a mais, porque você está, como se diz? Você está realizando um cálculo e fazendo, aí cortando seu número de casas decimais, ok? Eu queria dizer uma coisa importante aqui nos métodos iterativos, apesar da gente estar no finalzinho, é bastante importante, que eu esqueci de comentar lá na frente. Como o método iterativo ele lida com erros, e a gente sempre fala de erros, por exemplo, os erros são dados no enunciado do exercício, onde você tem que fazer as iterações até encontrar um determinado erro. Então, quando você tem o erro especificado no seu problema, você tem que escolher o número de casas decimais que é maior do que a precisão ou o erro que você quer, tá? Bom, vamos primeiro entender o que isso quer dizer, depois eu vou falar por quê. Então, imagine que você queira calcular os seus valores de x1, x2, x3, e isso tem que ter um erro da ordem de 0,01, ok? Se o erro está na segunda casa decimal, 0,01, quer dizer que o erro está na segunda casa decimal. Se o erro está na segunda casa decimal, você não pode fazer contas com menos de 3 casas decimais. Por quê? Porque se você fizer, por exemplo, com uma casa decimal, você sempre vai ter valores maiores do que o erro. Então, você tem que fazer
contas com uma casa a menos do que o erro que foi especificado no pedido ou no enunciado do seu exercício. Então, se o erro foi de 0,01, o seu número de casas decimais tem que ser 3, porque se o erro está na segunda casa, você tem que fazer contas e cálculos com 3 casas decimais. Se o erro do seu enunciado estiver na terceira casa decimal, você tem que fazer contas com 4 casas decimais, uma casa a mais do que o que você quer. Eu acho que fica claro entender por que você tem que fazer isso, né? Se você escolher menos casas decimais, você sempre vai ter valores maiores do que aquele erro. Então, você nunca vai fazer o seu sistema convergir do ponto de vista dos valores calculados serem menores do que o erro, tá bom? Então, isso é bastante importante. Eu esqueci de comentar isso lá durante o exercício, mas vocês têm que sempre levar em consideração esse detalhe na hora de pensar quantas casas decimais vocês vão ter que usar para fazer as contas no seu exercício, ok? Lembra sempre do tamanho do erro. Erro tem 2 casas, então eu vou usar 3 para fazer contas. Se o erro tem uma casa, eu vou usar 2 casas decimais para fazer minhas contas, ok? Tá bom, gente? Até logo e vamos fazendo exercícios.